Muito boa tarde, pessoal do Mendigo Mobilismo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Desmistificando o Automóvel. E hoje, como a gente não foge de dividida, vamos entrar num assunto delicado ou polêmico, como queiram. Câmbio automático contra câmbio manual, né? Para começo de conversa, vou evocar a opinião do meio automobilístico que eu mais gosto da fonte, que é o Leonard Satterwright, que vocês sabem é o escritor do Drive On, que é o livro que eu estou lendo e traduzindo para fazer a série da história social do automóvel. É um dos maiores, se não um dos ou maior escriba do mundo automotivo. E para surpresa de alguns, ele era fã do automático, né? Sei que a gente pode levar para o lado da genealogia, da moral, que ninguém é parcial, né? Ninguém é imparcial, todos nós somos parciais para um lado, para o outro, somos seres afetivos, emotivos, afinal de contas, a gente sempre vai preferir o que a gente gosta mais, e ninguém é 100% racional. Até quando você é racional, é por um motivo afetivo. É porque você gosta de ser racional, você gosta da reação de quando que as coisas tomam, quando você age conforme. Então ele... E por um motivo bem pragmático, ele levava em consideração a questão da ergonomia. E a história nos mostra, como está sendo contada lá na História Social do Automóvel, como que, para quem ficou atento, foi a Cadillac que criou o primeiro carro que padronizou os comandos, né? O volante, alavanca de câmbio na mão direita, freio, acelerador na direita, freio no centro, pedal da embreagem na esquerda, né? No Cadillac tipo 53, se eu não me engano, nos anos 30, 20, 30, se não me engano, nos anos 20 ainda. Então ele, para quem não se lembra, o Fordinho ele já tinha 3 pedais, só que ele tinha 2 marchas e tinha a ré. Então um pedal servia para ser a ré, outro era freio e a trava tinha um freio que era acionado com a mão também. É bem difícil de explicar, até o atraso de ponto de ignição era manual, era o motorista que fazia. Então a operação dele era complicada, era quase toda feita com os pés. Você segurava o volante ali, mas aí uma marcha você pisava tudo no pedal da esquerda, se eu não me engano, aí soltava ele ia para a segunda, o acelerador era na mão, era uma alavanca assim, quando que você descia e ela não voltava sozinha, você soltava na posição e ficava acelerado. Então você tinha que trabalhar tudo isso aí. E para quem não se lembra, cada carro tinha um jeito de ser. Não existia um padrão, né? Tinha carro que era num lugar, tinha carro que era no outro, tinha carro que o freio era pro lado de fora do carro, na alavanca por fora, os carros barquetas, né, que são abertos. A maioria dos carros de corridas eram assim, os Bugatti, Tipo 35 e tudo mais. Então, o primeiro carro que usou o padrão que a gente conhece foi o Cadillac, e depois as outras fabricantes foram adotando. E a Cadillac ela usou uma pesquisa mesmo de ergonomia, de senso comum do que se espera para fazer. Qual que é o senso comum de parar o carro, de frear? Então a posição onde fica cada comando veio graças a isso. E pela nossa anatomia, a gente tem 2 mãos e 2 pés. E 2 pernas apenas. Então ter 3 pedais já é um problema, segundo o Satterwright. Então o ideal seria o carro automático, que você freia com o pé esquerdo e acelera com o pé direito, né? Nesse sentido da anatomia humana e da ergonomia e tudo mais. Até aí, beleza. 90% dos motoristas comuns de carro automático não usam a perna esquerda. Inclusive os carros são desenhados porque todo mundo aprendeu no manual, né? Os pedais são mais para lá, a pessoa já aprende a frear com o pé direito e não aprende a frear com o pé esquerdo, o que é o mais lógico.
Isso não é opinião, nem minha nem dele. Isso é óbvio, isso é senso comum. O correto, ergonomicamente, é você frear com a perna esquerda. Então, os carros de corridas que usam câmbios que não precisam do pedal da embreagem, seja... Ou até mesmo que tem um pedal da embreagem, mas só para sair, como os dogleg, você freia com a perna esquerda. E mesmo os que usam, né? Muitos, para fazer o timing certo, usa a frear no pé esquerdo quando não precisa pisar na embreagem, né? Quem já viu on-board de rally, os caras, quando ele precisa reduzir sem, ou dar um toque no freio para alguma coisa, alguma manobra corretiva, ele vai usar o primeiro pé esquerdo e o direito só quando for fazer ponta-taco, quando realmente precisa voltar a marcha, né? Então, isso é indiscutível ergonomicamente. O certo é frear com o pé esquerdo no caso do que você não vai precisar usar a embreagem, né? Então, Fórmula 1, todas as corridas, assim, os GTs que hoje em dia usam câmbio de dupla embreagem, você passa a marcha, mas é só nos pedal shifts, então não faz nada com os pés, né? Pés, acelerar e frear. Então, dito isso, a aplicação do câmbio automático que surgiu lá atrás, existiu os primeiros câmbios, isso foi um problema isso foi pensado como um problema lá nessa época do desenvolvimento do início do automóvel, tanto que logo na década de 30 a Buick, Oldsmobile, depois a General Motors comprou a patente lá do Luiz Araripe, que é brasileiro, né, que foi o câmbio hidramático, mas lá no começo a Daimler na Alemanha e, se eu não me engano, a Buick nos Estados Unidos criaram câmbios diferentes com o tal do câmbio de pré-seleção. Você trocava as marchas igual um câmbio, mas não tinha pedal da embreagem. Então, quando o giro do motor se adequava com o sincronismo daquela outra marcha, por atuadores hidráulicos, com um sistema hidráulico sob pressão, que fazia o trabalho do acoplamento e desacoplamento do sistema de embreagem. Então, no câmbio já existiu, logo em seguida já existiu o câmbio de pré-seleção, justamente para que não se tenha o problema de ter 2 pés para 3 pedais. Visto também, hoje em dia, a gente nasceu acostumado, nossos pais já dirigiam, a gente pensa assim, bom, não é nenhum segredo, né? A gente não freia e acelera ao mesmo tempo, então tudo bem eu pisar na embreagem com o pé esquerdo e acelerar ou frear com o pé direito. Eu não vou precisar frear e acelerar ao mesmo tempo. Dá pra dirigir bem com 2 pernas só. Então, e 3 pedais. Só que lá nessa época, a gente tem que entender a relevância que todos os motoristas eram iniciantes. O carro era meio que uma novidade, né? Quem está acompanhando a série da História Social sabe, o Ford T foi o primeiro carro popular. Antes, o carro era um bem muito restrito a quem podia pagar por ele. Ele era artesanal, caro e difícil de dirigir. Tanto é que os aristocratas, os ricos, os reis e tudo mais que tinha, pagavam um motorista profissional, né? Contratava alguém que se dedicava à profissão de aprender a dirigir para quem tinha carro, né? Você não dirigia o seu próprio carro, basicamente. Então, quando o Ford T popularizou o carro, criou o carro popular, o carro chegou nas grandes massas, chegou na classe média e nas classes mais baixas, as classes trabalhadoras. Ele trouxe consigo um problema. Todos esses motoristas eram novatos, todos, né? Ninguém tinha experiência com automóvel. E a dificuldade da operação dele, lembra que eu falei dos pedais? Você passava as marchas pelos pedais e também freava com a mão e acelerava com a mão, então você fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Atrasar ponto, ele é bastante difícil de se dirigir. Mesmo que um carro que não anda muito rápido, era comum acidentes.
Falamos também de acidentes quando começaram a adotar como viaturas, tanto ambulâncias, carros policiais, militar, também nessa transição dos anos 20 para os 30, depois da popularização, a questão do treinamento para com as pessoas poder operar. Então, o câmbio automático ele sempre foi pensado como uma salvação, só que ele sempre foi caro, né? Logo de cara veio o câmbio hidramático, né, que a gente falou dos brasileiros, que a GM comprou e usou, e foi ele que fez o mercado americano praticamente ser totalizado automático. O mercado americano, nos anos 50, já se vendia, se não me engano, 74% de carros equipados com câmbio automático. Não tinha mais carro manual. O carro manual ficou para os carros mais básicos e de trabalho, né? Os carros muito baratos de trabalho. Então era visto até como uma questão de segurança também, né? Só que nos outros países, os países mais austeros, né? Para quem sabe, os Estados Unidos, nessa década do pós-guerra, né, de 45 a 55, falamos muito dela, foi a época de ouro, né, economicamente. Então uma tecnologia cara como foi o câmbio automático sobreviver lá, de boa. Agora nos outros países que eram austeros, economia mais complicada, a questão de tudo, de valor, de inflação, um bem, até hoje é um bem muito difícil de se alcançar um carro, né? Então quanto mais caro, mais complicado de popularizar, de vender bastante quantidade, né? E de viabilizar o projeto de um automóvel. Então o câmbio manual, ele ficou nesse segundo plano pela questão do preço. Mas tem o lado, a gente também tem que ver o lado do entusiasta e o lado das corridas e tudo mais, que é o que puxa a fila, o que puxa a lança da tecnologia para frente no mundo automobilístico. Então, você vê, a Fórmula 1 foi ter câmbio automático no finalzinho dos anos 80 com a Ferrari, depois veio a Williams, que era o carro do outro mundo, que espancava todo mundo, e então assim, o carro automático fala no sentido de não ter pedal de embreagem, não ter troca na mão. Quem sabe o FW14 lá, o Williams do outro planeta, além dele ter a suspensão que se ajustava, ela era programada para se ajustar às condições, né? Então, nessa parte da pista é melhor que ela seja mais dura e mais baixa, mais alguma coisa. Aqui é melhor uma curva de alta mais para cá, ela vai enrijecer mais assim. Então ele era todo programado eletronicamente já para corresponder isso. O piloto não trocava marchas. Até a questão do câmbio automático dele trocava sozinho e comandado eletronicamente. Tanto é que depois os regulamentos posteriores proibiu, e agora o piloto, que até hoje, né, é o piloto que troca pelos pedal shifts. Mas antes não, então o câmbio já vinha programado, então ele fazia a programação daquele circuito, e nessa curva ele vai fazer em tal relação de marcha para manter o motor naquela faixa de torque que vai aproveitar melhor. Então ele vai estar sempre se ajustando sozinho. Então no DTM teve casos assim, pra você ver, em 50 já era popular nos Estados Unidos, só foi ser popular no automobilismo nos anos 90. Por quê? Porque até nos anos 90 o câmbio manual ainda era melhor. Objetivamente falando, era melhor e mais rápido, porque o câmbio automático ele é maior e mais pesado quando comparado a um câmbio manual que é feito para a mesma grandeza de força. Não é só um câmbio para aguentar um motor de 300 cavalos, o manual sempre vai ser menor, o automático vai ser maior e mais pesado. Então, e o peso, né, a leveza, como vocês sabem, é muito importante no automobilismo. Então, até que uma coisa compensasse a outra, o ganho da velocidade de sincronismo, de troca de marcha dele compensasse o peso maior, ele demorou a ser viável.
E isso a gente também consegue enxergar na vida real, né? Quando você fala hoje em dia que tipo, uma BMW com câmbio de dupla embreagem é melhor do que manual. E os entusiastas reclamam, podia ter manual, tá. Um Mustang de 500 cavalos, um Porsche de 500, 600 cavalos, é mais rápido com DCT. Eu concordo. Ele polui menos com DCT, ele consome menos combustível com DCT, e a diferença de peso do DCT para o manual é próxima já hoje em dia, né, dos câmbios, com os câmbios automáticos, questão de material mesmo, né? Hoje em dia tem ligas metálicas muito avançadas que conseguem chegar num nível adequado de aguentar mesmo, né, a potências maiores, de dimensionamento, né, que não precisa, que o câmbio manual consegue atingir aquele dimensionamento usando menos massa. Então, eu penso que esse ponto de inflexão aconteceu nos anos 90, né, dele se pagar na questão do peso e do desempenho, né, da velocidade de sincronizar a marcha seguinte, né, muito mais rápido. Isso também não é uma opinião, é um fato. O automático é melhor em desempenho, mas com um asterisco. Esses automáticos super bons, né, mesmo os de uma embreagem só ou conversor de torque, alguns eles já assim já são melhores. Os de dupla embreagem é indiscutível, é muito mais rápido. Eles já são, sim, de fato, muito melhores que o manual nessa questão do desempenho puro. Você pode ver todo 0 a 100 de carro que tem as duas versões, o automático vai ser mais rápido. Agora, no mundo real, cotidiano, que a gente vê na rua, a maioria dos carros hoje em dia são CVT, que é outro tipo de câmbio automático. É um câmbio automático da polia variável com correia, né? Ele não é um câmbio tão eficiente desse ponto de vista do desempenho. Inclusive, ele é inferior ao manual, convencional, quando aplicado ao mesmo motor e com a mesma dimensão, né, de projeto. E também ele é mais pesado, a manutenção dele é mais difícil, mais cara, e ele encarece o projeto do carro como um todo. E pelo projeto, pelo carro como um todo ser mais pesado, vai poluir mais. Isso é óbvio. Vai ter um pessoal da objetividade, das fichas técnicas, que vão falar assim, não, mas tá, o carro lá, manual fazia 14 com litro no Imetro e automático fazia 14,5. Mas é um ciclo, né? Então, assim, ele é calibrado para passar naquela prova, né? É igual a história do Start-Stop, do Stop-Start, na verdade, que a gente vai falar em outro episódio desse. Então, esse é feito para passar no teste. No mundo real, na mão de um motorista experiente, num carro, por exemplo, que nem não é um Virtus, já foi feito esse teste e tudo mais. Você vai pegar um Virtus, ele com um câmbio automático, ele manual, o manual vai ser mais econômico no mundo real, né? No ciclo do Imetro talvez não, mas vai lá, coloca o Stop Start, calibra certinho para fazer o teste, que no teste vai passar muito tempo parado, como simulando um engarrafamento, vai passar muito tempo no anda e sai, então naquela faixa de torque ele vai ser mais econômico. Agora, na vida real, lá fora, cara, câmbio manual, mesmo dentro da cidade, você vai jogar a quinta, vai jogar a quarta, vai andar com giro baixo, o carro vai ser econômico. E o carro é mais leve, e o carro é mais barato, e a manutenção é mais barata, e mais fácil e mais simples. Ou seja, né, nessa aplicação mais cotidiana, até hoje, aí já é uma opinião minha, eu acredito que o câmbio manual é melhor, né? A questão do automobilismo, o envolvimento com a pilotagem, a experiência de pilotagem, isso também não chega a ser uma opinião, né? Todo mundo que é do ramo prefere o manual, isso é óbvio. No sentido da experiência de pilotagem, não no sentido de ser mais rápido, né? Tanto é que estão voltando, né? As fabricantes estão voltando a fabricar carros com câmbio manual, Type R, GR Corolla, GR Yaris, Mustang, tá tudo voltando para trás. A Porsche está voltando para trás com os manual.
A BMW, que foi uma das primeiras a abandonar, estão voltando com o manual. Existe preparadoras europeias convertendo a Ferrari para câmbio manual, né? A Ferrari, nessa questão do envolvimento da direção do homem-carro, o câmbio manual deles era o melhor do mundo. E eles foram das primeiras marcas de esportiva a abandonar, né? Então, e hoje em dia todos são automáticos, né? Todas as Ferraris são automáticas e tem gente que pega câmbios de Ferraris anteriores, né, e converte para as mais novas. Então, assim, existe esse nicho, existe esse mercado porque existe a demanda, e a demanda é pelo envolvimento da direção, pela experiência. E essa demanda não deixa, mesmo em tempos que a eficiência de controle de emissão de poluente e de consumo de combustível é tão importante, essa demanda ainda mantém ele vivo, né? Na aplicação para frota, então nem se fala, né? Porque você vai fazer lá um carrinho pequeno para ser o mais barato possível, sempre vai ser manual. O projeto vai ser mais barato e mais simples. Aplicação de veículo de trabalho, né? Para diesel, vou te falar, eu prefiro um automáticozinho, meu amigo. Diesel, motor que não tem giro, ele não é elástico, né? A faixa de rotação é muito pequena. O motor da diesel uma aplicação leve aí, vai trabalhar ali nos 1.500 giros só, né? De 800 a 1.500. Então, assim, daqui ali você troca 4, 5 marchas num quarteirão. Então, para um câmbio automático é muito melhor, assim. Ele vai trocar num tempo mais certo pela questão da economia. Tanto é que os caminhões hoje em dia de linha pesada, os caminhões mais caros, vamos voltar nele no episódio sobre as cores, hein? Os caminhões mais caros hoje já tudo usa câmbio automático. Então, neles que a economia de combustível faz muita diferença, porque anda muito, né? Então, assim, 0,1 km por litro faz uma diferençona, né? Um caminhão que faz 1 por 1 e roda mais de 1.000 km por dia, é uma diferença muito considerável. Então, qualquer pequeno ganho é muito importante. Essa questão da aplicação do câmbio também foi com a tecnologia de hoje, os controles eletrônicos e a capacidade de fazer um câmbio que aguenta aquela dimensão, que consegue ser dimensionado para aquela potência, que os caminhões têm 500, 600, 700 cavalos, hoje em dia 140, 150 kg de torque. Antes não era possível fazer um câmbio automático com esse dimensionamento. Hoje então ele logo ganhou o mercado, tomou tudo. E é uma coisa que a gente tem que aprender a observar. Quando algo é melhor do que o outro, ele vai ganhar mercado, ele vai se sobrepor àquela tecnologia anterior naturalmente, sem precisar proibir a tecnologia anterior, né? Essa treta eu vou deixar para o episódio do que a gente obviamente vai ter dos elétricos, né? Dos EVs. Então, mas isso é um conceito de seção de escala. Você, obviamente, o novo vai superar o antigo ou não, ou vai coexistir. Depende. Então, assim, se ele realmente é melhor, ele vai. Isso é um código da natureza. Isso acontece até na evolução das espécies e tudo mais. Então, é observável demais no mundo. Então, continuando voltando sobre o câmbio automático e manual, né? Depois desse devaneio, que acontece? Falamos que no desempenho o automático superou, na aplicação pesada o automático superou, em quantidade de venda globalmente o automático superou, muito por causa das amarras das leis de emissão de poluente e tudo mais, carbono. Então o controle eletrônico dele permite ele ser melhor em testes disso. E no uso mais simples, urbano ali, de carros leves, ele não é melhor. Porém, o Set-Right tem um argumento muito forte quanto a isso, que se tivessem gastado tempo e dinheiro no desenvolvimento dele, né, ele teria superado completamente, até mesmo nessas aplicações mais leves, né? Aqui a gente tem um recorte do tempo do câmbio
automático, que é o que a gente vê, né? A gente não consegue ver o futuro, né? Ver como é que vai estar daqui a 10, 15 anos, né? Provavelmente, como toda tecnologia, ela vai encolhendo, né? Quem que não lembra que o tamanho dos celulares eram lá nos anos 90 e depois foram encolhendo, encolhendo, encolhendo. Hoje em dia são grandes por causa da tela, mas não é o caso. É igual tudo, computador, quem já assistiu aquele filme do Alan Turing lá, que inventou o processador, o computador era maior que essa sala aqui que eu tô. Hoje em dia, isso aqui tem uma capacidade de processamento 1000 vezes melhor, né? E cabe no seu bolso, cabe na palma de sua mão. Então, também é uma máxima da evolução, né? A tecnologia ela vai encolhendo. Então imagine que daqui a alguns anos o câmbio automático vão conseguir fazer ele menor, mais leve, e de peso igual ao manual, né? Então ele não vai ter mais esse pênalti em favor dele quando comparado nessa questão de eficiência de volume e massa. Então ele acredita que se sim tivessem investido em desenvolver ele teria, até nos anos 80 ele já teria superado em todas as aplicações, né? Ia ficar essa aplicação que é uma coisa mais subjetiva, que é nossa, ali, do entusiasta, do envolvimento homem e máquina, né? Isso a gente vai falar também no antigo versus novos, né? A questão do envolvimento, do NVH e tudo mais. Agora a opinião particular que ninguém pediu, né? A gente veio aqui, falou bastante dados objetivos, né? Bastante coisa da história e de coisa recente, né? Objetiva, a ver com os dois tipos de transmissão mais comuns. Agora a opinião, depende. A opinião é que depende, mano. Depende da aplicação. Não tem como manual tem que acabar. Poxa, automático é melhor em tudo. Ou senão ao contrário, né? Carro automático é Nutella, tem que ser manual. Depende da aplicação. Tem carro que combina com automático, tem veículo que combina com automático, tem veículo que não combina. Você pode falar aí que meu carro eu prefiro assim, ótimo, beleza. Eu sou a favor que você tenha liberdade de escolher um ou outro, que você tenha os dois para você escolher. Você chega lá na loja, eu quero com esse ou com aquele. Não que regre o que você pode ou não pode ter ou escolher, né? Mas tem aplicações que é legal. Você vê, a Mercedes mesmo, todos os carros são automáticos e agrada bastante os entusiastas também. Tem muita Mercedes manual que é muito ruim. Eles são ruins para fazer câmbio automático. Salve o 190e, alguma outra exceção mais antiga, né? Eu falo de uso mais urbano. Se você for pegar os antigos de corrida, eram manuais e eram bons sendo manuais. Vou dar pausa aqui. Depois da participação do Nando voltando aqui. Então assim, a Mercedes mesmo é um exemplo que os automáticos deles são bons e são envolventes. As outras marcas mais de luxo também tem bastante exemplos bons, né? E do manual, poxa, também tá cheio de exemplo de carros que ficaram mais legais com o manual. Isso é bem sensível, é bem observável facilmente, né, no mundo real. A gente, como o mendigo mobilismo é o antigo mobilismo sem grana, a gente vai preferir sempre o manual, isso é óbvio, mas você pegar lá igual, eu já tive bastante contato com caminhonetes grandes e tudo, mas é legal pra caramba ela ser automática, né? Porque é uma caminhonete V8, 400 cavalos, um trenzão grandão, pesadão daquilo lá, 8 marchas, beleza, o câmbio automático dela funciona bem. Se fosse um manual, ia ser mais difícil, ia ser mais complicado, ia ser mais perigoso, né? Muita gente não ia ter um controle legal dela. A minha que tem ali 147, ou carro pequeno, isso aí ninguém nunca vai me convencer que um automático é melhor. Num carro de 1 tonelada, falar que um CVT é melhor que um automático. Até também porque um DCT, né, que é objetivamente realmente melhor, não vai ser viável tão cedo para um carro tão leve. E mesmo se fosse, não tem necessidade, né? Não é
Não é uma coisa de extrema necessidade. Todos nós, com um pouquinho de brio na cara, conseguem aprender e desenrolar bem com o manual, né? Agora, nas demais aplicações, se o foco for desempenho ou em veículos muito pesados, isso aí eu concordo que o automático é imbatível mesmo. E é isso. Esse foi mais um episódio do Desmistificando o Automóvel, né? Você aí trouxe uma ideia aí pra gente pensar junto, pra gente questionar, e tá sempre fazendo isso com outros assuntos. E se você tiver algum assunto que queira discutir, né, dessa forma, manda pra gente, a gente vai pesquisar, vai correr atrás e vai tentar trazer aqui da melhor forma. Muito obrigado a todos, deixa o like aí, se inscreve aí no Mendigo Mobilismo. Eu quero também, antes que esqueça, agradecer a todos vocês inscritos hoje, né, hoje quando eu gravo a gente bateu o número de 100 inscritos. Muito obrigado a todos, né? Que venham os 1000 mas eu agradeço de coração vocês, os 100 primeiros, a estarem aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, um abração a todos.